Olá, pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao Bela Hub Podcast. Eu, D'Artagnan Santana, estarei à frente deste podcast apresentando personalidades falando sobre o mercado da moda, show business, entretenimento, economia, negócios e, claro, muitos assuntos da atualidade. Este episódio tem o patrocínio da Bela Hub, o único hub de talentos do Brasil, e também Bela Hub Academy, a única academia de desenvolvimento de jovens talentos para o mercado da moda e do entretenimento, com certificação do MEC. Lembrando também que todos os programas deste podcast têm a cobertura da NSC, afiliada da Rede Globo, certo? Solta a vinheta. Então, nesse episódio, eu tenho a honra de trazer uma pessoa que eu particularmente admiro demais. Conheço ela desde 2018, quando a Bela Hub chegou em Florianópolis para se situar nessa cidade e criar a sua filial. Então, uma pessoa que realmente não tive dúvidas de quem trazer nesse primeiro episódio. Uma das personalidades mais conhecidas dentro de Santa Catarina, ó, ficou a dica aí. E eu vou falar um pouco sobre essa pessoa. Então, o currículo dela é bem extenso, inclusive eu vou ter que dar uma coladinha aqui, certo? Ela é uma das principais comunicadoras do sul do país, tem 42 anos, é jornalista formada pela Universidade Federal de Santa Catarina, com pós-graduação em gestão editorial. Trabalhou durante 18 anos na RBS, NSC de Santa Catarina, onde comandou por 12 anos o Estúdio Santa Catarina, revista eletrônica dominical. Mais recentemente se destacou como diretora-geral e apresentadora do programa Mistura, exibido para todo o estado de Santa Catarina aos sábados. Em sua trajetória como comunicadora do Grupo RBS, também assumiu colunas do Diário Catarinense, no portal G1, e atuou como produtora de conteúdo digital e audiovisual. Em 2019, ela deixou a empresa para se dedicar a um projeto pessoal chamado Mini Floripa e a seguir carreira solo na produção de conteúdos para clientes, comerciais, vídeos institucionais e redes sociais também. Ela possui grande experiência como mestre de cerimônia, sendo bastante requisitada para eventos corporativos, premiações, inaugurações, empreendimentos de alto padrão, eventos de moda, também de alto padrão, entre outros, com atuação em todo o estado de Santa Catarina, além de São Paulo, Curitiba e Porto Alegre. Seja muito bem-vinda, Camille Reis. Que currículo é esse? Eu que te pergunto, D'Artagnan, obrigada pelo convite, né? O D'Artagnan falou assim, me manda o currículo, eu mandei 3 linhas, assim, jornalista, não sei o quê, e ele foi lá e trouxe um currículo aí de 3 páginas quase. Exatamente, pesquisamos, Adorei né? ouvir sobre mim, assim, a gente se meio que dá uma valorizada na gente, né? A gente e não se sente foi, importante. e não foi meio assim que como é que diz, uma retrospectiva rapidinha? Muito, assim. né? É bacana que a gente consegue daí ter uma noção realmente da nossa carreira, né? Acho que eu nunca tinha parado para ouvir alguém falar do meu currículo. E aí foi muito bacana eu pensar, poxa, que trajetória legal eu construí nesses anos todos, né? E é sobre isso que a gente vai conversar um pouquinho nesse bate-papo aí, né? Adorei o convite. Seja muito bem-vinda, Camille. Obrigada. Sou um fã teu declarado. Eu já te conhecia antes de começar a ter a oportunidade de trabalhar junto contigo, né? Então, é um prazer realmente tu estar aqui hoje. Porque eu apresento os eventos da Bela Hub, né? Então, né, já vamos falar que a gente... Com certeza. Né, já que eu apresento grandes eventos, os eventos da Bela Hub também são comigo, né? Show de bola. A Camille Reis estudou jornalismo na Universidade Federal de Santa Catarina, de 97 ao ano 2000, e pós-graduação na Universidade Tuiuti do Paraná, de 2012 a 2013. Camille, conta um pouquinho sobre a tua história, onde tu nasceu, tua infância, tua adolescência, porque o pessoal já está acostumado a te ver nesse hype, né? Uhum. Uma pessoa, hoje tu é uma pessoa pública, na verdade há muito tempo já, né? Então o pessoal
acaba não... E tu também não tem um pouco de oportunidade de falar Falar sobre da a tua minha história. história. Então conta um pouquinho Vou para dar nós. uma resumida, né? Porque todo mundo tem uma história longa. Mas assim, eu nasci Claro. no Paraná. Nasci em Foz do Iguaçu, no Paraná. Olha, tu não é Não sou manezinha, não sou manezinha, sou Olha paranaense. só. Mas vim para Florianópolis com 11 anos, né? Então já moro aqui há muitos anos. Fiz colégio aqui, fiz faculdade aqui, né, de jornalismo. Então já me considero manezinha de coração, até porque sou casada com manezinho e tenho 2 filhos manezinhos. Sim. E aí eu fiz jornalismo, né? Na verdade, não era algo que eu tinha certeza, não era, né? Às vezes as pessoas acham, a gente já nasceu com esse talento, né? E não, E por que essa escolha do jornalismo? Assim, eu o que gostava, te levou eu a gostava de escolher? muitas coisas, assim, quando eu estava na escola. Eu gostava de muitas coisas. E eu não sabia o que eu queria pro resto da vida. É difícil quando a gente tem 16 anos definir a profissão que a gente vai seguir. E aí eu gostava muito de escrever. Né? Então, pensei, quem sabe jornalismo? Eu gostava muito de praticar esportes, tanto que eu fiz vestibular para educação física também, acabei passando nos 2, mas Que falei, vou ter legal. o esporte como hobby e vou ter o jornalismo como uma profissão, né? Acabei fazendo essa escolha inteligente, que eu acho que foi lá quando eu tinha meus 16 anos. Mas eu sempre fui uma pessoa muito estudiosa, né? Sempre fui aquela aluna muito dedicada, né? Tirava boas notas, tudo que eu me propus a fazer na minha vida, eu sempre fiz com muita dedicação, desde a época do colégio. Então, quando eu resolvi fazer jornalismo, né, eu não tinha ideia que eu ia trabalhar com televisão, pelo contrário, porque eu era extremamente tímida. Então, quando as pessoas que me conhecem viram que eu comecei a fazer jornalismo, mas você vai trabalhar com televisão? E eu falei, não, gente, eu vou trabalhar com jornal impresso, com revista, porque eu gosto muito de escrever. Gosto muito de ler, de escrever. E eu não tinha ideia que eu iria trabalhar com televisão, por exemplo, né? Toda a minha faculdade foi voltada para mídia impressa. E aí, lá no último ano já de faculdade, eu fui fazer o meu trabalho de conclusão, que era um livro, fui escrever um livro. E aí, esse meu livro tinha como tema a cobertura da Globo nas Olimpíadas de Sydney. O ano era 2000. Olha só. E aí eu fiquei 3 meses dentro da Globo no Rio de Janeiro para acompanhar essa cobertura, toda a parte de preparação, do planejamento, até a parte de execução. E aí eu me encantei pelo universo da televisão. Até então eu não tinha feito nada de televisão. Mas você foi por você mesmo, assim? Por mim mesma, né? Eu fiz um projeto, enviei para a Rede Globo, junto com um professor orientador na época, que era meu professor na faculdade. A gente enviou um projeto para o Departamento de Jornalismo de Esportes na TV Globo, falando que eu queria estar lá dentro, acompanhando, né, para escrever um trabalho realmente, um livro, né, contando essa experiência da cobertura na Rede Globo. E aí eles me aceitaram lá. Então, eu entrei na emissora para acompanhar esse trabalho que era feito. Eu fiz várias entrevistas com profissionais de diferentes áreas para entender todo o planejamento que é feito para uma cobertura tão grandiosa como de uma Olimpíada. E aí, no final, né, já estava lá há muito tempo, no final eles já estavam dizendo... A Olimpíadas de Sydney, ela teve um diferencial porque ela acontecia de madrugada, né, pelo fuso. E aí, no final, eu estava lá de madrugada, já me botavam para trabalhar. Camille, ajuda a gente aí, já vai editando um vídeo, já vai... Porque eu já estava ali convivendo com eles. Já entrou no processo. E aí foi uma grande escola para mim. Né? Foi uma escola assim que não tenho palavras para descrever. E foi quando eu me encantei pelo mundo da televisão. E aí, quando eu voltei, que eu apresentei meu trabalho de conclusão, que eu me formei, eu falei, cara, é com isso que eu quero trabalhar. E com quem tu teve, nessa época, a oportunidade de trabalhar, assim, que já era conhecido na cena da comunicação? Vários desses grandes profissionais do esporte, porque eu estava trabalhando na cobertura de Olimpíadas, né? Então, eu não tinha tanto contato com o pessoal do jornalismo em si, mas Tino Marcos, né, que é um profissional que é referência. Então, vários desses grandes profissionais que estão lá, Marcos Uchoa, as próprias pessoas que trabalham nos bastidores, que às vezes não são conhecidas do grande público, mas que têm uma bagagem muito grande de conhecimento, de informação. Sim. Então, eu tive contato com essas pessoas quando eu estava ali me formando. Eu tinha 19, 20 anos. Que cancha, hein? E aí, né, no final já tinha acabado as Olimpíadas, eu estava lá ainda participando fazendo reportagem de treino do Flamengo. Então, eu tive muita sorte de acompanhar uma grande emissora, de entender como era o trabalho de uma grande emissora. E aí, quando eu voltei, eu falei, eu quero trabalhar com isso. E por que a busca pela especialização no jornalismo, assim? Tu sentiu essa necessidade? Porque quando eu entrei, daí eu comecei a trabalhar na RBS na época, né? E quando eu entrei, eu já percebi que, além de ser uma apresentadora, hoje em dia, muitas pessoas, quando veem a gente na TV, acham que a gente é só apresentadora, né? Aí ela chega lá, ela se maquia, e aí ela apresenta e vai embora. Né? Quando eu tinha o programa no domingo, as pessoas falavam, tá, mas você trabalha só no domingo? Eu falo, gente, eu trabalho todos os dias muito.
O domingo, quando eu apareço na televisão, É um é um pedacinho, né? pedacinho muito pequeno do meu trabalho. E aí, quando eu comecei a trabalhar com televisão, eu comecei a entender também a importância de você ser uma boa gestora, né? Porque eu tive alguns líderes na época que foram pessoas que me inspiraram e aí fizeram parte do meu desenvolvimento. E aí eu falei, eu quero trabalhar com isso também. Eu não quero ser só uma editora, apresentadora, repórter. Eu quero ter a minha equipe. Eu quero poder inspirar essas pessoas. E aí eu busquei um desenvolvimento na gestão editorial, né? Para não só para poder coordenar alguns programas. E eu lembro num episódio, foi muito bacana, porque eu tinha pouco tempo de televisão, acho que eu tinha 4 ou 5 anos, quando a minha chefe foi deslocada para um outro programa e se abriu a vaga de editora-chefe no programa que eu apresentava. E aí eles estavam buscando essa pessoa. E eu cheguei lá para o meu chefe na época, para o diretor, e falei, eu sou essa pessoa. E ele olhou para mim, assim, ele não tinha pensado em mim. Que mulher empoderada, hein, gente? E eu falei, eu sou essa pessoa. E ele falou, mas por que você acha que você é essa pessoa? E aí eu fui lá e falei, porque, né? Dei todos os motivos por que eu achava que eu era essa pessoa, né? Daí ele falou, então tá bom, então vamos fazer uma experiência. Vamos, né? Você assume esse cargo por 3 meses e aí a gente reavalia. E aí não só eu virei editora-chefe do programa que eu apresentava, como depois eu coordenei 4 programas ao mesmo tempo, né? Foi o Patrola, o Vida e Saúde, o Estúdio Santa Catarina. Sim. Então, A Versar. A revista Versar. Então, eu aprimorei essa minha habilidade como gestora. E aí são coisas que, às vezes, as pessoas que veem a gente na frente da câmera não têm noção, né? Que tem todo um trabalho por trás de um talento, como a gente fala, é 99%. Vocês da Bella Hub estão acostumados com isso. Certeza. É 99% de transpiração e 1% de inspiração. Então, tem muita ralação por trás da história de toda pessoa que, né? Muito. E por isso a importância desse podcast, assim, né? De estar conversando com essas personalidades, que a Bella Hub tem contato, né? Com esse meio, tanto da comunicação, quanto da moda, do entretenimento, show business, né? E tá mostrando um pouco desses bastidores aí, né? Para o pessoal entender, para motivar, assim como a gente estava conversando em off, agora há pouco também, né? Para motivar essa E ter alguém gurizada que tá que chegando empurre agora. esse talento, né? Que alavanque esse certeza. talento. Porque, às vezes, a pessoa está ali, tem, né, uma habilidade e tal, mas não tem alguém que incentive. Eu acho que a Bella Desenvolver, né? Hub faz muito isso, que é desenvolver esses talentos, né? Sim, há muitos anos, 16 anos, né, desenvolvendo talentos, e esse é o foco, né? E com certeza tu inspira muita gente, Camille. Então, por isso, a gente te E trouxe como eu aqui. tenho contato também com muitos dos talentos, não só na apresentação dos eventos, mas também, né, durante os workshops e tudo mais. Então, é muito bacana quando as pessoas percebem que tudo tem um início, né? Porque nada cai do céu. Então, tem muita gente, quando vê a pessoa que já tem uma carreira bem-sucedida em qualquer área, seja na moda, no entretenimento, as pessoas, é legal quando elas escutam o início. Então, assim, as coisas não caem do céu. Tem todo um trabalho, uma relação, uma dedicação, né, uma força de vontade, você não desistir, você saber ouvir não, que às vezes, né, também. Todos os atores globais que a Bella Hub traz, né, eles falam sobre a carreira, mas principalmente sobre esse ponto, né, do saber administrar o não e das dificuldades que vão passar. Porque, como eu estava falando naquela hora, né, que as pessoas já vê tu nesse hype lá em cima, né, e não tem noção daquele início, de como é que foi e tal. E quando eu pedi emprego pela primeira vez na RBS, eu recebi um não. Né? Eu fui lá pedir emprego e falou, não tem vaga. Foi na cara e na coragem? Fui na cara e na coragem. Me formei, levei meu currículo e falei, quero trabalhar aqui. E aí falaram, não tem vaga. Eu falei, legal. E aí eu fui, né, pedir emprego. Eu queria trabalhar com televisão, estava decidida. Fui Muito pedir bom. emprego em outras emissoras, não consegui. E aí eu consegui na TV UFSC, que era uma TV universitária, que eu ia apresentar um programa, mas assim, num canal que pouquíssimas pessoas assistiam, mas eu falei, bom, vai ser uma escola, um currículo para que eu possa depois levar, né, um pouco mais de experiência para quando eu for pedir um emprego. E aí coincidiu, e eu queria trabalhar com esporte, né, porque eu tinha me apaixonado por esse... Eu já era uma pessoa apaixonada pelo esporte, eu tinha feito vestibular para educação física, e eu queria trabalhar não só com jornalismo, como jornalismo esportivo. E aí, não consegui, comecei lá na TV UFSC e tal, e aí coincidiu que teve uma Copa Davis aqui em Florianópolis, Sim. e o pessoal da Globo veio transmitir, porque na época o Guga estava no auge, Sim. e aí o pessoal da Globo me chamou para ajudar na produção. E aí, nisso, eu encontrei o pessoal da RBS e o pessoal da Globo falou assim, ó, se vocês não contratarem essa menina, a gente vai levar ela para o Rio.
E aí, Olha eles só. foram a minha melhor... Aí foram te ver. Aí foi o meu melhor cartão de visitas. E aí, eles falaram, Nossa. passa lá de novo. E era o mesmo pessoal que tu fez a... Que eu tinha feito meu projeto, né? Lá- Que era o pessoal do esporte. Claro, eles Era o já... pessoal do Entendi, esporte, que já me conheciam, né? Que tinham convivido comigo. Nossa, que E legal. aí falaram, Que é o nossa, poder das conexões, E né? aí eles falaram, se vocês não contratarem, a gente vai levar lá pro Rio. E eu não queria ir pro Rio, né? Eu gosto de morar em Florianópolis. Nunca foi a minha pretensão ir pro Rio e tudo mais. E aí, logo depois, eu fui lá de novo. Porque eles não me chamaram, tá? Mas eu fui lá. Porque é a persistência, né? Ah, eles não... Não, mesmo assim, Mesmo eles assim, não me chamaram. Daí lá fui eu com o meu Nossa, currículo de difíceis, novo. E falei, oi, gente, lembra de mim? Tô aqui de novo. E aí eles falaram, tem um teste que vai rolar para apresentadora da previsão do tempo. Eu falei, poxa, né? Eu queria trabalhar com jornalismo esportivo. Previsão do tempo não era o que eu queria, sabe? Eu não queria dizer que vai chover. Mas eu falei, mas eu tenho que entrar por algum lugar, eu tenho que começar de alguma forma. E aí eu falei, eu quero fazer esse teste. E aí foi quando eu fiz o teste e fui aprovada. E aí eu comecei fazendo a previsão do tempo e eu nunca trabalhei com jornalismo esportivo. Que loucura, E né? aí, depois da previsão do tempo... E foi né, a tua porta, Foi né? a minha porta de entrada, e fui fazendo outras coisas, né? Fui pro Jornal do Almoço. Então, eu nunca trabalhei com o que eu queria, na verdade, que era o jornalismo esportivo. Mas, por outro lado, eu falo assim, mas aqui, se eu fosse trabalhar com jornalismo esportivo, eu ia fazer treino do Avaí e do Figueirense todo dia. Era isso que eu queria? Não, não era isso que eu queria. Então, depois eu acabei descobrindo que, né, que a gente pode mudar o nosso caminho no meio e mesmo assim, de alguma forma, ser legal. Então, depois eu falei, cara, eu gosto também de jornalismo, né? Sempre gostei de escrever. E aí acabei trabalhando em todos os programas, né, da RBS, do Jornal do Almoço, Bom Dia, RBS Notícias, até ir para o Estúdio Santa Catarina. Então, O que teve mais visibilidade, assim, de todos que tu fez? eu acho que pelo fato de eu ter apresentado durante muitos anos o Estúdio Santa Catarina, foram 12 anos, e pelo fato do O Jornal do Almoço, tu disse. Não, o Estúdio Santa Catarina. Estúdio Santa Que Catarina. lá no Rio Grande do Sul chama Teledomingo, Ah, tá. que aqui chamava Perfeito. Estúdio Santa Catarina, que é Perfeito. no domingo à noite, né? Sim. E era um programa que tinha uma audiência muito grande, porque era praticamente o único programa local ali no domingo, e a gente fazia muita reportagem investigativa, né? Então, a gente tinha muita coisa diferente ali no domingo. Ganhei prêmios de jornalismo com alguns conteúdos. Então, acho que as pessoas até hoje, né, me encontram na rua e falam: eu lembro de ti no programa de domingo à noite. A referência. né? Então... É isso aí, Camille Reis. Então fiquem ligadinhos aí no Bella Hub Podcast. Just like a last creep to a low speed.